Segunda de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus é fiel. Podem assentar? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou intitular a mensagem desta noite como nossa mudança de planos. Amém? É tão interessante porque eu ouvi muitas pessoas falando sobre planos nesses últimos dias. Tinham planos de tirar férias no mês de julho, tinham planos de viajar, tinham planos e mais planos. Amém? Tinham pessoas que tinham planos de fazer mais dívidas e acabaram sendo privados de fazer mais dívidas. Amém? Outras pessoas tinham plano de não pagar e aí, como não tiveram como fazer mais dívidas, pagaram as suas dívidas. Amém? Eu tinha plano de tirar férias em julho e tirei férias em junho. Fui obrigado a antecipar as minhas férias, uma parte delas. E aí eu resolvi um plano meu que eu tinha muito tempo de fazer, que eu me arrependi. Quando no primeiro momento que eu comecei a fazer, eu me arrependi, mas depois eu finalizei, que era ter colocado um piso lá no meu sótão lá, para ficar mais fácil e menos sujo. Mas ficou ótimo. Amém? Mas na primeira horinha que eu comecei a fazer, eu já falei assim: Alice, você tinha razão. Não devia ter feito isso. Cansado estava, foi difícil. Mas o que acontece? Todos nós tínhamos algum plano para este ano. Todos nós tínhamos planos para esses últimos meses. O apóstolo Paulo, ele tinha um plano de ir para Corinto. E aí, na hora que ele tinha tudo planejado, ele mandou a pessoa assim: eu vou passar aí em Corinto em tal momento deste ano. Só que em certo momento ele mudou esse plano. Por que ele mudou? As pessoas falaram: não é confiável, não cumpriu a sua palavra. Esse apóstolo Paulo não é mais confiável. Quando o apóstolo Paulo vai se defender, ele fala assim: gente, o confiável, aquele que quando fala é mesmo, aquele que está o sim na sua essência é Deus. Ele vai na sua defesa. Ele não vai falar assim: eu deveria ter feito como eu falei mesmo. Não, o plano mudou. Como nós vamos ser cobrados pela situação desses dias? Como você quer ser cobrado? Não tem como sermos cobrados por não termos cumprido algum plano que tínhamos feito nesses dias. Não tem como eu chegar para minhas filhas e falar assim: olha, filhas, a culpa é de Deus que a gente não tirou as férias, que vocês não tiveram 30 dias de férias no mês de julho. Não existe isso. Nós precisamos entender que nós podemos mudar os nossos planos. Nós não sabíamos, mas Deus permitiu que isso acontecesse, e este acontecimento fez como praticamente todas as nações tiveram os seus planos mudados. E quando nós olhamos isso, nós temos que entender que a pessoa que é confiável, que é fiel, que é justa, que é verdadeira, que é única, que tem o caráter imutável, é Deus. Esse não muda. E quando nós entendemos e enxergamos em Deus esses atributos, então nós entendemos que os nossos planos muitas vezes mudam. E precisam mudar porque os nossos planos não são os planos de Deus. Você às vezes planeja algo e aquilo não é o plano de Deus para a sua vida. Você é um jovenzinho, uma jovenzinha hoje, e você fala: o meu plano vai ser deste jeito porque eu não quero ser daquele jeito. Tudo bem, você pode até ser como você planejou, mas em tudo na sua vida você precisa ter a plena certeza que muitas vezes os seus planos não são os planos de Deus. E você mudar este plano, moldar os seus planos aos planos de Deus, não é um erro, e sim um acerto no seu planejamento de vida. O apóstolo Paulo, ele tinha um plano e em dado momento ele mudou esse plano e as pessoas começaram a achar que ele não era confiável por causa disso. Mas era uma pessoa perseguida, intentavam contra a sua vida, e ele falou assim: eu preciso mudar isso. Nós não entendemos, mas o Espírito Santo de Deus pode ter compelido ele a ter mudado os seus planos para que ele não fosse preso, morto, açoitado.
Várias vezes nós falamos, já vimos casos, a pessoa fala assim, eu perdi a hora, não sei o que, eu ia fazer isso, só deu tempo de fazer aquilo. Calma, deu tempo de fazer o que era necessário. Às vezes tem coisas que nós queríamos ter feito e não teria sido bom para as nossas vidas. Não teria acontecido do jeito que nós queríamos. E foi bom isso. Esse tempo foi tempo bom, porque nós vemos muitas vezes o quanto nós somos insuportáveis. Porque tem pessoas que ficaram dentro de casa e se tornaram insuportáveis aos outros. A pessoa fala assim, eu não vejo a hora que você volta a trabalhar, ir para a escola, porque você é insuportável. E aí chegou um momento que você era tão insuportável que você passou a ser suportável, porque você mudou. Você falou, não, eu vou ter que passar, mas não sei quanto tempo mais, junto com essa pessoa. É isso. Nós precisamos entender a situação. Muitas vezes nós não engolimos a situação, mas não é murmurando que você resolve. Verdade. E quando o apóstolo Paulo ele acaba de falar assim, olha, eu precisei mudar, eu fiz diferente disso, mas eu quero que você saiba de uma coisa, Deus é fiel. E sabe quando ele fala que Deus é fiel, irmãos, nós precisamos olhar para isso e saber que Deus é fiel na vida do apóstolo Paulo em todos os dias, mesmo quando ele perseguiu a igreja. E aí eu trago isso para a minha vida, para a sua vida, para a igreja nos dias de hoje. Eu te digo, Deus continua sendo fiel para conosco. Aleluia. Se você hoje tem pouca idade, eu quero te dizer, Deus é fiel com você que tem pouca idade. Se você crer na fidelidade de Deus, Deus estará ao seu lado todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia, Deus. Se você crê na fidelidade de Deus, eu quero te dizer, Deus é fiel para curar, para libertar, para te livrar. E livrar do que? De todo e qualquer mal. Mas você precisa crer nisso. Quando a palavra do Senhor fala em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala, pois só há um mediador entre Deus e o homem, e se chama Jesus Cristo. Irmãos, não existe outro mediador entre Deus e o homem. O pastor não é o mediador entre Deus e o homem. Nenhuma estátua, nenhuma entidade é mediadora entre Deus e o homem. Não há nenhum espírito com E minúsculo e nem com E maiúsculo que é mediador entre Deus e o homem. A palavra do Senhor diz, Timóteo capítulo 2, versículo 5, que o único mediador entre Deus e o homem se chama Jesus Cristo. E na fidelidade de Deus que nós acabamos de ler, Deus sendo fiel, Ele vai ser fiel até o final. Se alguém chegar até Jesus Cristo, chegará até Deus. Se alguém chegar até Jesus Cristo, chegará até a fidelidade de Deus. E essa fidelidade de Deus, ela é imutável. O nosso plano de vida muda. Nós crescemos. Quando éramos pequenos, queríamos ser bombeiro. Eu me recordo que quando eu era pequeno eu queria ser bombeiro. Quando eu começo a crescer, eu falo, mas você quer ser bombeiro? Mas tem que subir naquela escada. Não dá, subir escada não dá mais, não quero mais ser bombeiro. A gente muda. Eu quero ser enfermeiro, mas tem que dar injeção. Não, injeção, você está louco? Nem tomo injeção, vou querer dar injeção. Não dá mais para ser. Vai mudando os nossos planos. Deus não muda. E Ele falou que Ele era fiel. E quando Ele falou que Ele é fiel, e quando o Novo Testamento diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem, nós entendemos que o homem chega até Deus quando reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí ele pode viver a fidelidade de Deus na nossa vida. E todos os nossos planos, aí nós entendemos que todos os nossos planos nós precisamos colocar diante de Deus e falar, isso, Senhor, e precisa ter o crivo de Deus para continuar sendo nossos planos. Quando José foi jogado, vendido como escravo para o Egito, todos os planos que aquele menino tinha, filhinho de papai, que seu pai era rico, mimadinho, ganhou túnica linda do pai que os outros irmãos não ganhavam, almofadinha, era José, mãozinhas sem calo, sem nada, porque só estava lá gerenciando, só dedo duro dos irmãos. José era esse. Qual era o plano dele? Ver os irmãos curvados a ele, porque ele sonhou com isso. Ele falou, esse é o meu plano. Aí Deus falou para ele, tem mudanças de plano no trajeto da sua vida.
O resultado final vai ser o mesmo, mas você vai ter que aprender. Sabe, a fidelidade de Deus não mudou para com José, porque em todos os lugares que ele foi, escravo, prisioneiro, segundo no Egito, Deus foi fiel com ele. Paulo descobre e diz isso da fidelidade de Deus para nós, para que nós possamos entender que não importa o quanto você tenha mudado os seus planos, se você continuar nos caminhos de Jesus Cristo, a fidelidade de Deus chegará até a sua vida. Sabe, as promessas que Deus tem faz parte da sua fidelidade. Quando há uma promessa de Deus para nós, essa promessa só chega se a pessoa crer em Jesus Cristo. A promessa é de que o povo de Deus viverá um tempo de prosperidade. Peraí, povo de Deus, irmãos. E povo de Deus é quem? Quem entende que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Vive essa prosperidade. Então nós precisamos entender que verdadeiramente o que Deus tem para as nossas vidas? Um plano maior. Aquilo que nem chegou ao coração do homem. Talvez você nem planejou para a sua vida aquilo. Deus tem. Ah, pastor, mas eu já estou aí praticamente com a sua idade, quarentinha, né? Rodei com o pneu cheio e tal. Mas Deus tem planos para a sua vida ainda. Deus tem promessas para a sua vida. E quais são essas promessas? São promessas que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos continuar a caminhar. Sabe, quando nós, e esses dias aí, porque agora essa época de live, né? A gente ouve live daqui, live dali, todo mundo quer fazer uma live cristã. E eu estava ouvindo o hino da uma irmã, e ela disse, no hino que tem intitulado Sobrevivi, né? Irmãos, quantos de nós podemos então dizer que os planos de Deus para a nossa vida neste tempo é que nós sobrevivêssemos? E aos sobreviventes, aos vivos que aqui estão, que estão ouvindo, assistindo essa mensagem, eu tenho que dizer, Deus é fiel. E não é simplesmente fiel porque você sobreviveu, é fiel porque você sobreviveu, porque você passou por isso, porque Ele continuará te dando vitória, continuará estando contigo, continuará te levantando quando você cair, e mais do que isso, se você ler o versículo de número 22, ele diz, e também nos selou e nos deu como garantia o que? O Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a garantia em nossos corações. Sabe o que a palavra quer dizer? A fidelidade de Deus é tão grande que ela se mantém selada em você, há um marco dentro de você, há um carimbo dentro de você, no seu coração, feita pelo Espírito de Deus, graças ao quê? Ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que faz com que nós sejamos povo de Deus. Aleluia. E que crendo, então as suas promessas serão cumpridas na nossa vida. Aleluia. Nós precisamos crer que Ele já fez por nós. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É, sim. E que a partir de agora, Ele tendo feito por nós, é lucro. Aleluia. Então quando nós oramos, Fiel, meu Pai. nós temos que crer que o Senhor continuará fazendo. Porque Ele é fiel. Sempre fez pelo seu povo. Sempre cumpriu as promessas. A vinda de Jesus Cristo nada mais, nada menos do que o cumprimento de promessas. E aí Jesus Cristo vem, cura todos os que chegam até Ele. Ninguém que ia até Jesus Cristo voltava da mesma maneira. É verdade. Preguei isso, me recordo uma vez de Natal. Nem os reis magos que foram até Jesus Cristo voltaram pelo mesmo caminho. Porque todos aqueles que se encontram com Jesus mudam a sua atitude de vida. Aleluia. Então eu quero te dizer, encontrar-se com Jesus Cristo faz um plano novo na nossa vida. Aleluia. Traz mudança. Glória a Deus. Ah, mas a minha vida, pastor, você não sabe, continua a mesma coisa faz tanto tempo. Está aí. Para tantos que estavam murmurando que a vida era a mesma coisa, olha a mudança que teve aí nos últimos meses.
E sabe o que eu tenho para te dizer? Você sobreviveu a essas mudanças. Aleluia. E está aqui para contar, está ouvindo para Glória a contar, Deus. está vendo para contar que Aleluia. Deus continuou fiel em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Então, a mensagem que eu tenho para te dizer é que o poder de Deus, Ele nos purifica, nos renova e nos dá novos testemunhos quando nós cremos nessa fidelidade. Aleluia. Sabe? As pessoas que estão voltadas aos coachings do novo século, e esses coachings eles te ensinam a fazer coisas que fogem da presença da vontade de Deus. Eles falam que se você fizer algumas coisas que são muito malucas, muito loucas, você vai ser bem sucedido. Tem algumas que até dão certo, e aí a pessoa dá o crédito a quê? A essas coisas malucas que fizeram. Eu prefiro continuar dando crédito a um Deus que é vivo, é fiel, é justo, é verdadeiro e tem poder de fazer milagres nas nossas vidas. Os seus planos a partir de agora podem ser mudados a qualquer momento, mas a certeza que precisamos ter é que nós colocamos todos esses planos nas mãos do Senhor. Amém. Amém? Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de morrer, porque sobrevivemos até aqui. Aleluia. E eu quero te dizer o nome de Jesus Cristo, o Senhor continuará abençoando a nossa vida e a sua vida. Eu creio. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante, diz: ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará. Glórias a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, todos nós que já nos dobramos ao nome de Jesus Cristo, fazemos parte daqueles que já foram selados por Deus, e temos o Espírito de Deus na nossa vida, e assim somos guiados, porque o Espírito do Senhor está no nosso coração. Glória a Deus. Nós podemos mudar de plano quantas vezes for necessário, mas o desejo de cada cristão é que o seu plano de vida esteja dentro da vontade de Deus.